numa distribuição Cosmos Video. Terror no Titanic. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Ele era o mais poderoso navio já construído. 11 andares de altura, mais de 2.000 pessoas a bordo. Ele era o mais luxuoso, o mais avançado navio construído pelas mãos do homem. Era impossível afundar. Ele era o Titanic. Mesmo assim, na noite fria e escura de 12 de abril de 1912, o Titanic levantou sua proa e submergiu relutantemente nas águas do Atlântico. Enquanto afundava, levou mais de 1.500 homens, mulheres e crianças à morte fria e solitária no fundo do oceano. Jamais poderia ter acontecido. O Titanic era a maravilha do século XX, um monumento à tecnologia e ao luxo de uma nova era, testemunha de uma época de avanços inimagináveis. A imprensa dizia que era impossível afundar, mas 4 dias após o início de sua viagem inaugural, ele não mais existia. Como pôde acontecer? Na verdade, primeiro mistério. Por que o capitão E.J. Smith, o principal comandante da linha White Star, ignorou mais de 6 avisos sobre a presença de um iceberg? Segundo mistério. Por que ele continuou a seguir em alta velocidade mais de 22 nós em uma noite tão escura? Terceiro mistério. Por que o navio levava apenas 16 botes salva-vidas, suficientes para menos da metade dos passageiros a bordo? Quarto mistério. Como um navio moderno com dupla quilha e compartimentos à prova d'água afundou em apenas 2 horas? Quinto mistério. Por que os botes salva-vidas partiam semicheios, enquanto centenas de passageiros lutavam para deixar o navio? Sexto mistério. E o fato mais importante, por que muitas das crianças da terceira classe do Titanic foram deixadas, enquanto várias celebridades da primeira classe eram salvas, incluindo o diretor da linha White Star, J. Bruce Ismay? Hoje sabemos muitas das respostas. A recente descoberta dos destroços no fundo do oceano, cerca de 3 quilômetros abaixo da superfície, levaram a conclusões estarrecedoras. Testes e amostras trazidas para a superfície levaram à formação de uma nova teoria sobre o que realmente aconteceu ao Titanic. Com essa prova em mãos, agora podemos contar a história. A verdadeira história do maior acidente marítimo dos tempos modernos. No início do século XX, parecia que o mundo começava a mover-se mais rapidamente. A invenção da eletricidade tinha mudado a vida diária para sempre. A invenção do automóvel mudou as cidades, antes dominadas por cavalos e agora repletas de carros particulares. O homem começou a voar, apenas alguns quilômetros na Carolina do Norte até longas distâncias como a do Canal Inglês. Enquanto isso, o comércio internacional estava a todo vapor, sustentado pela expansão da capacidade industrial. As fábricas aumentavam sua automação, um conceito melhor ilustrado nas linhas de montagem da empresa Ford. Aqui, Henry Ford fazia um novo carro a cada 93 minutos. A paz reinava há quase 100 anos. Era uma ótima época para se viver. Do outro lado do Atlântico, na Inglaterra, os tempos mudaram também. Desde épocas anteriores, a Grã-Bretanha dominava os mares. Sendo uma ilha, tinha pouca utilidade para ela ter um grande exército. O mar representava para a Inglaterra sua defesa e sua vida, levando ao crescimento de seu império colonial no estrangeiro. O centro da Força Naval Britânica era Greenwich.
Aqui estavam navios como Cutsack, que singrava os grandes oceanos defendendo os navios mercantes contra piratas e outros saqueadores. Mas as viagens marítimas em grandes navios ainda era arriscada, e as embarcações pereciam rotineiramente sob condições meteorológicas imprevisíveis no Atlântico. A chegada dos grandes navios revestidos de aço e com propulsão a vapor mudou tudo. Em 1890, os navios tornaram-se tão grandes que virtualmente todos podiam se dar ao luxo de cruzar o Atlântico com relativo conforto e segurança. E quase todo mundo assim fazia. Entre 1900 e o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, mais de 13 milhões de pessoas emigraram para os Estados Unidos, muitas delas do leste e sul europeu. Mais de 75% desses imigrantes passariam pelo porto de Nova York. Mas as companhias marítimas pouco lucravam em trazer esses passageiros. Elas estavam direcionadas para uma clientela diferente. O desenvolvimento da indústria americana criou uma nova classe social por si mesma, a classe dos super ricos. Eles se concentravam em Nova York, que em 1910 tinha se tornado uma das capitais líderes do mundo. Para esses magnatas americanos, tornou-se moda viajar para a Europa pelo menos uma vez por ano. Se não a negócios, certamente para lazer, que desfrutavam na Riviera Francesa ou italiana. Em 1900, os passageiros de primeira classe tornaram-se o segmento mais cobiçado do mercado marítimo internacional. Mas eles eram clientes difíceis de se satisfazer. Os ricos desejavam velocidade, conforto e luxo. As linhas alemãs, sempre prontas a sobrepujar as britânicas, movimentaram-se rapidamente. A linha Hamburgo-América construiu 2 luxuosos navios que influenciaram profundamente o mercado britânico. Cunard respondeu lançando sua nova linha de navios, o Lusitânia e o Mauritânia. Esta nova geração de navios oferecia acomodações espaçosas e as viagens eram bem mais rápidas. Enquanto as duas empresas lutavam pela supremacia, uma terceira, a White Star, ficava para trás. Isso desagradou bastante o homem mais rico do mundo, J.P. Morgan. Em 1902, J.P. Morgan havia comprado a White Star para criar um grande conglomerado com um único objetivo: suplantar a competição alemã e britânica. Junto com ele, em seu objetivo, estava o diretor da White Star, um homem de poucos escrúpulos. Esse homem era J. Bruce Ismay. A história do Titanic teria começado em Belgrávia, um dos distritos mais elegantes de Londres, favorecido pelo corpo diplomático. Uma noite, em 1907, Bruce Ismay foi convidado para jantar em Downshire House, residência do Lord Perrier, em Londres. Lord Perrier era proprietário do maior estaleiro da Grã-Bretanha, Harland e Wolff, em Belfast. Entre conhaques e charutos, os dois homens idealizaram um ousado plano. Eles iriam construir 3 navios sem precedentes quanto ao tamanho, velocidade e luxo. O maior deles era o navio chamado Titanic. Um navio tão grande, tão moderno e tão rápido que iria acabar com o Lusitânia, o navio mais rápido da Cunard. J.P. Morgan leu o plano e estava mais do que pronto para concordar. Ismay e Morgan queriam um navio espaçoso, confortável e rápido. Na verdade, a tecnologia do final do século XIX fez disso uma contradição. Os navios podiam ser leves, ágeis e rápidos, mas a vibração constante dos motores e o balanço do navio eram desconfortáveis para os passageiros. Navios grandes, com salões e vários decks, reduziram o balanço simplesmente devido ao seu tamanho, tornando a viagem mais estável. Mas os navios grandes, invariavelmente, claro, eram mais lentos. Harland e Wolff, os construtores sediados em Belfast, achavam que tinham a resposta. Para ser confortável, o Titanic deveria ser grande, maior do que qualquer outro navio. Assim, eles desenharam um navio pesando 46 mil toneladas, com deslocamento de 66 mil toneladas. Ele mediria mais de 264 metros e teria 28 metros de largura, 11 andares de altura, 4 quarteirões de comprimento. De modo a ser possível propelir esse monstro em alta velocidade, os engenheiros desenharam 2 conjuntos de motores de 4 cilindros, combinando com a nova turbina Parsons de baixa pressão. Para fechar essa engenhosa construção, ele seria dotado de um sistema de 50 mil cavalos vapor,
capaz de alcançar uma velocidade máxima de cerca de 25 nós. Para proteger um navio tão grande, foi colocada uma proteção dupla de aço no fundo, reforçada com concreto. O casco foi deliberadamente dividido em uma série de compartimentos à prova d'água, cada um deles separado por uma comporta que poderia ser selada com o toque de um botão. Na teoria, se 1, 2 ou 3 desses compartimentos fossem inundados como resultado de uma colisão, ainda assim o navio flutuaria. As comportas corriam do fundo para o quinto deck, com o quarto deck no centro. Lá ficariam os motores, uma vez que estariam bem altos e ficariam acima da linha d'água. Isso provou ser um erro fatal. Quando o navio foi mostrado à imprensa, o mundo ficou estático. Era o navio dos sonhos. Alguém escreveu, o mais luxuoso, um transporte de ouro para milionários. A revista The Shipbuilder escreveu, tão perfeitas são suas proporções que é quase impossível para os leigos entender sua magnitude, a não ser se comparado a outro navio. The Shipbuilder ainda escreveu uma nota, que ele seria praticamente impossível de afundar. Foi uma afirmação ousada e chamou a atenção de todos. Um navio que não afundasse mesmo sob as piores condições. Entre o entusiasmo geral, poucos poderiam salientar que este grande navio levava somente 16 botes salva-vidas. Um número inadequado para um navio com a capacidade de transportar cerca de 3.000 passageiros. Na verdade, o Titanic levava mais botes do que exigia o regulamento, uma vez que a White Star colocou mais 4 botes infláveis. A Câmara do Comércio ficou impressionada e prontamente expediu o certificado para a navegação. Afinal, os botes salva-vidas jamais seriam usados. Ele era, como disseram, impossível de afundar. Em 10 de abril de 1912, o porto da cidade de Southampton estava lotado de passageiros agitados, preparando-se para a partida do Titanic em sua viagem inaugural. Mas o dia havia começado com um mau presságio. Uma greve nas minas de carvão havia eclodido e diminuído a oferta de carvão. Isso era um problema para as grandes fornalhas do Titanic, que consumia cerca de 650 toneladas de carvão por dia. A White Star decidiu cancelar todas as demais saídas de navios, incluindo as viagens programadas do Adriatic e do Oceanic. A empresa transferiu o carvão desses navios para o Titanic. Também tomou a decisão de transferir os passageiros e suas bagagens. Essas pessoas foram para a segunda e terceira classes, uma vez que as acomodações dos outros 2 navios eram mais baratas. A empresa também decidiu transferir a tripulação dos outros navios para o Titanic, para cuidar desses passageiros. A hierarquia do Titanic ficou aborrecida com isso. Na tripulação do navio agora haviam oficiais, comissários, bombeiros que não estavam familiarizados com o navio e sua operação. Em 10 de abril de 1912, em Southampton, o capitão E.J. Smith, comodoro da White Star e um dos mais respeitados homens da profissão, inspecionou seu navio pela última vez. Logo após, começou o embarque. Uma longa fila de passageiros chegavam em táxis. O Beautiful People, que mantinha o mundo de 1912 ao seu redor. John Jacob Astor e sua jovem noiva Madeleine, retornando da longa lua de mel no Egito. Benjamin Guggenheim, magnata do aço, também subiu a bordo. Juntos, os passageiros da primeira classe representavam uma riqueza estimada em mais de 900 milhões. Pouco antes do meio-dia, soou o apito de partida do Titanic através do porto. Lentamente, o Titanic deixou seu ancorador. Os grandes motores ganharam vida. O navio estremeceu e suas 3 hélices gigantes começaram a girar. Ao longo da costa, a multidão acenava. À medida que o navio se movia, o grande deslocamento provocado por seu casco começou a balançar os navios atracados por perto.
Um navio, o New York, soltou-se e foi em direção do Titanic. O capitão Smith estava na ponte de comando e viu acontecer. Rapidamente, ele acionou o motor de bombordo e o New York voltou e ficou fora da zona de risco. Em seguida, parou em Cherbourg e Queenstown. O navio foi para o oeste, dirigindo-se para o Atlântico para encontrar seu destino. Agora ele levava um total de 2.235 passageiros. Para aqueles que estavam na primeira classe, um mundo de luxo sem precedentes se abriu. A sala de fumar tinha o aconchego e conforto de um clube britânico, e era o lugar favorito dos homens após o jantar. A Palma Court, com sua mobília em vime, era um must entre as senhoras, principalmente na hora do chá. O café parisiense, por outro lado, era o lugar de encontro dos jovens. Tinha a atmosfera dos cafés nas calçadas de Paris. Os salões da primeira classe eram um mundo à parte. Aqui, para o Beautiful People, os designers tiveram que criar diferentes ambientes que iam do romantismo britânico dos Tudor, a agradável intimidade das salas vitorianas, passando pela elegância do estilo Luís XVI. Mas o esplendor maior do navio era a majestosa escadaria da primeira classe, cuidadosamente desenhada para que as senhoras pudessem fazer a sua entrada triunfal. No teto, uma cúpula de vidro que teria encantado até mesmo o mais preconceituoso hotel europeu. No domingo de 14 de abril, quinto dia de viagem, o Titanic estava navegando em direção leste em passo acelerado. Ismay queria que o navio chegasse antes do programado. Chegaremos a Nova York na terça, ele teria dito na noite anterior durante o jantar. O capitão Smith teria concordado. Às 9 da manhã, Smith recebeu uma mensagem radiotelegráfica de um navio chamado Caronia. Tinham sido vistos icebergs. O capitão Smith leu a mensagem, amassou-a e colocou em seu bolso. O navio continuou em velocidade arriscada, de 23 a 24 nós. Nas horas seguintes, mais alertas chegaram por telégrafo. O Baltic comunicou às 13h42 a presença de gelo bem próximo do Titanic. O América fez o mesmo comunicado 3 minutos depois, seguido pelo Californian, às 19h30, e pelo Mesaba, às 21h40. O Californian decidiu que a área com gelo era um risco muito grande para continuar, e o capitão ordenou pararem os motores. O capitão Smith decidiu prosseguir, apesar disso. Por quê? Smith teria recebido ordens expressas de Ismay para estabelecer um recorde de velocidade? Um homem do mar tão experiente em sua última viagem antes de se aposentar estaria pronto a sacrificar a segurança em prol de maiores glórias na White Star? Agora sabemos a estarrecedora verdade. O Titanic estava pegando fogo. Na verdade, o incêndio havia começado dias antes. As grandes pilhas de carvão feitas para alimentar as fornalhas famintas entraram em combustão. Ninguém conseguiu deter a queima que acontecia no interior da pirâmide de carvão. Nada foi dito aos passageiros. Assim, o Titanic não tinha escolha a não ser correr contra o relógio. Às 23h40, 40 minutos após o último alerta, o Titanic foi de encontro a um iceberg. Quando o sentinela em seu posto deu o alerta, o capitão Smith não estava no deck. Se estivesse lá, o capitão saberia o que fazer. Tentar abrir caminho com a parte mais forte do navio, a proa. Mas quem estava no leme era o primeiro oficial William Murdoch. Ele cometeu 2 erros fatais. Ele virou rápido a bombordo e, ao invés de usar velocidade para facilitar a manobra, ordenou velocidade máxima em ré. Desse modo, ele expôs a parte mais vulnerável do navio, o lado. A sólida rocha, a ponta irregular do iceberg, e perdeu a velocidade necessária para evitar a colisão. As comportas à prova d'água estavam fechadas. Capitão Smith e Thomas Andrews, o principal construtor de navios, correram para ver a extensão dos danos causados. Quando viram a água entrando, pararam em choque. O navio podia flutuar mesmo com 1, 2 ou talvez 3 compartimentos inundados. Mas com 5 compartimentos cheios d'água, a proa lentamente iria afundar. Quando isso acontecesse,
a água iria subir acima do quinto deck, onde não havia comportas para deter a água. Andrew sabia que o navio estava acabado. Ele fez um cálculo rápido e voltou-se para o Capitão Smith e disse: "Temos cerca de 90 minutos para deixar o navio." O Capitão Smith ordenou que os passageiros se preparassem para abandonar o navio e voltou seu pensamento para os botes salva-vidas. Com sua capacidade total, os botes poderiam salvar 1.178 vidas. Pelo menos 1.000 pessoas iriam morrer. Ele foi à sala de rádio e ordenou ao imediato que mandasse uma mensagem internacional de socorro. CQD, MGY. CQD significa atenção, sinal de desastre. MGY era o sinal de chamada do Titanic. Os passageiros da primeira classe foram levados primeiro, seguidos pelos da segunda classe. Enquanto isso, a tripulação lutava com os botes. A bordo só eram permitidas mulheres e crianças. Os minutos passaram. As pessoas ficavam impacientes e começaram a empurrar. Na confusão, os primeiros botes começaram a descer. Mas poucos estavam cheios. Por quê? A razão é simples e chocante. A tripulação nunca havia sido treinada para usar os botes salva-vidas. Pior, nunca houve uma simulação com os passageiros. O mito do navio impossível de afundar tinha eliminado até as mais elementares precauções de segurança. À 1h30, quando os últimos botes estavam sendo inflados, mulheres e crianças da terceira classe puderam finalmente ir ao deck de embarque, bem depois dos homens da primeira e segunda classes terem subido a bordo dos botes. Poucos conseguiriam sobreviver. Ainda havia uma desgraça maior para completar a tragédia. Havia um navio na linha do horizonte, a uma distância de 16 quilômetros. Os oficiais do Califórnia podiam ver claramente o Titanic. Nenhum dos oficiais teve a ideia de ligar o telégrafo, pois nesse caso teriam ouvido as chamadas de socorro do navio agonizante. Às 2h20 da madrugada de 15 de abril de 1912, finalmente havia acabado. O Titanic levantou sua popa. Um barulho intenso encheu a noite, proveniente da colisão do piano, vidro, mobília quebrada. Então, lentamente, o navio mergulhou na fria água do Atlântico. À medida que clareava, podia-se observar a extensão do desastre. Havia apenas 12 botes salva-vidas flutuando. Muitos botes estavam semi-vazios. Ao todo, morreram 1.503 pessoas entre passageiros e tripulação. Entre os passageiros, os mais desafortunados foram os da terceira classe. Menos de 25% sobreviveram. Somente 69 homens e 105 mulheres foram salvos. Eles simplesmente não tiveram tempo suficiente para chegar ao deck, tendo pouca chance de obter um lugar nos botes. Na segunda classe, as coisas foram melhores para as mulheres e crianças. 104 foram salvas contra a perda de 24, mas somente 11 homens conseguiram subir nos botes. Os passageiros da primeira classe bateram o recorde. 145 mulheres e crianças foram salvas. Só 11 morreram. 1/3 dos homens foi resgatado. Em suma, a porcentagem de sobreviventes em cada uma das classes foi a seguinte. Na primeira classe, 31% dos homens foram salvos e 93% das mulheres e crianças. Na segunda classe, só 11% dos homens foram salvos, mas 81% das mulheres e crianças foram resgatadas. Finalmente, na terceira classe, 536 homens, mulheres e crianças morreram. Estatisticamente, as chances foram maiores para os tripulantes do que para a terceira classe. Com um número total de 899 pessoas, 194 homens e 20 mulheres teriam encontrado lugar nos botes salva-vidas. Muitos dos homens receberam ordens dos oficiais para irem nos botes para se encarregar de direcionar o bote. Às 4 da manhã, o Carpathia chegou ao lugar do acidente. Era um navio da Cunard, que tinha recebido o sinal de socorro e correu a noite toda para chegar ao Titanic antes que afundasse. 4 horas mais tarde, o último bote foi resgatado e o Carpathia partiu rumo a Nova York. Da contagem original de 2.207 passageiros e tripulação, o Carpathia tinha sido capaz de salvar apenas 705 pessoas.
Em Nova York, as pessoas ainda não sabiam do drama que estava se desenrolando. Domingo, 14 de abril, foi um dia claro e fresco. O Central Park estava cheio. Muitas pessoas saíram para passear com seus filhos e amigos. No porto, o atracadouro da White Star estava agitado com os preparativos para a chegada da primeira viagem do Titanic. Enquanto isso, no centro de Manhattan, um poderoso telégrafo no topo do prédio de 18 andares do New York Times estava atento em busca de notícias. Tarde da noite, o operador do telégrafo recebeu uma mensagem da estação de Cape Race, em Newfoundland. 22h25 dessa noite, o navio Titanic da companhia White Star mandou um pedido de socorro informando que havia colidido com um iceberg. A mensagem dizia que era necessário socorro imediato. O New York Times decidiu fazer um jogo arriscado. Com a pouca informação de que dispunha, tentaram deduzir o que havia acontecido. Corretamente, como concluiu-se mais tarde. No meio da manhã, uma multidão de parentes e amigos começaram a chegar aos escritórios da White Star em Nova York. Cenas similares estavam acontecendo na Oceanic House em Londres, o quartel-general da White Star. Muitas pessoas esperavam horas para ter notícias de sobreviventes. Às 16h35, uma nova mensagem foi recebida em Nova York. Tinha chegado através de um poderoso transmissor no topo da loja de departamentos Wanamaker's. O operador era o jovem David Sarnoff, o futuro fundador da RCA. Titanic afundou às 12h47 da madrugada, horário de Nova York. Seus únicos sobreviventes, cerca de 675 pessoas, estão a bordo do Carpathia, que está rumando para Nova York. As notícias finalmente começavam a chegar. Uma terrível tragédia tinha acontecido. Um desastre no mar que tinha acabado com as esperanças da era moderna. Mais de 1.500 pessoas inocentes tiveram uma morte horrível. A viagem marítima nunca mais seria a mesma. Tanto a Câmara do Comércio Britânica como um subcomitê do Senado americano começaram investigações para descobrir o que havia acontecido. Sua ira virou-se contra J. Bruce May, que subiu em um bote enquanto inúmeras mulheres e crianças estavam ainda no deck. Mas o objeto do total escárnio era o capitão Stanley Lord do Califórnia, que estava em posição de salvar a maior parte dos passageiros do Titanic. Fora os vilões, a imprensa estava também procurando um herói nessa trágica história. A escolha recaiu sobre o segundo oficial, Lightoller. Ele tinha ajudado muitas mulheres e crianças a entrar nos botes salva-vidas e, por mero acaso, acabou sendo salvo. Mas uma pesquisa mais detalhada das transcrições das audiências do Senado mostra uma história diferente. Foi Lightoller quem ordenou que os botes salva-vidas fossem baixados, mesmo se não estivessem completamente cheios. Por quê? Lightoller declarou que ele tinha medo que os botes lotados na capacidade máxima pudessem se partir ao meio. Se Lightoller estivesse mais familiarizado com o navio, saberia que a Harland e o Wolff tinham realizado exaustivos testes dos botes cheios com pessoas. Era seu dever saber isso, e oficiais deveriam ter feito um exercício simulado com os passageiros durante a viagem. Pergunta: esse exercício foi programado? Resposta: sim, no domingo, o dia da colisão. Pergunta: ele foi realizado? Resposta: não. Por isso, centenas de pessoas pagaram com suas vidas. Lightoller também disse que, próximo do fim, não havia ninguém no deck para encher o último bote. Pergunta: os passageiros da terceira classe tinham o direito de subir ao deck? Resposta: todo o direito. Pergunta: não havia restrições? Resposta: absolutamente nenhuma. Mas a situação era bem diferente. As comportas de água tinham também uma outra função sinistra: bloquear o acesso da terceira classe à segunda e primeira, incluindo o deck dos botes. De fato,
Muitos dos passageiros da terceira classe que escaparam conseguiram porque outros oficiais, e não Lightoller, tinham baixado botes no deck A. Uma amostragem dos botes salva-vidas ilustra a história. Bote 5, 35 assentos ocupados, 30 vagos. Bote 8, 28 assentos ocupados, 37 vagos. Bote 1, 12 assentos ocupados, 53 vagos. Bote 2, 30 assentos ocupados, 35 vagos. Com esses 4 botes somente, mais 155 passageiros poderiam ter sido salvos, se não fosse a inexperiência da tripulação. As investigações continuaram, mas a comissão não teve coragem de acusar alguém ou a companhia de conduta criminosa. A poderosa influência de J.P. Morgan evitou qualquer ação contra seus interesses na White Star. E a Câmara Britânica do Comércio estava ansiosa para evitar qualquer impacto negativo sobre a frota britânica e sugeriu que a culpa era dela mesma, uma vez que permitiu um número insuficiente de botes salva-vidas no navio. O que permaneceu após 73 anos foi a imaginação do público. O que realmente aconteceu ao navio depois que ele afundou? Ele ainda estaria intacto? Ainda existiriam corpos preservados nas temperaturas glaciais do fundo do oceano a uma profundidade de cerca de 3 quilômetros? Em 1985, após muitas tentativas internacionais para localizar os destroços, uma equipe francesa finalmente descobriu o Titanic no fundo do oceano. Desde então, várias expedições têm visitado o lugar, captando a cena da morte através de câmeras para mergulho. A partir dos vídeos chocantes, os cientistas foram capazes de chegar à conclusão do que aconteceu com o Titanic embaixo d'água. Sob a pressão de seu grande peso, o navio literalmente se partiu em 2, separando-se entre a terceira e a quarta chaminés. Era um lugar óbvio para quebrar. Aqui estavam as grandes áreas abertas da primeira classe, o ponto mais fraco da estrutura. Com o navio continuando a afundar, as 3 chaminés restantes quebraram. A proa, que estava cheia de água, provavelmente atingiu o fundo do oceano primeiro. Sua proa ficou bem enterrada no fundo da areia. Enquanto a vasta proa se acomodava, seu revestimento de metal deformou e se rompeu, mas ainda é possível reconhecer a estrutura. A parte da popa foi a que teve o destino menos violento. Ela permaneceu para cima um longo tempo e, enquanto mergulhava no oceano, ainda continha grandes bolsas de ar. Com a pressão, o ar explodia o navio, levando grandes partes da estrutura com isso. Quando finalmente atingiu o fundo do oceano, a popa sucumbiu. Mas a mais importante descoberta foi feita após uma inspeção detalhada na quilha de bordo. Ela forneceu a prova final do que aconteceu na noite de 14 de abril de 1912. Durante 75 anos, as pessoas acreditaram que o iceberg tinha aberto um grande buraco no casco do navio, mas a prova fotográfica mostrou o que realmente aconteceu. Enquanto a grande parte submersa do iceberg ia contra o navio, os rebites começaram a saltar. As placas de um revestimento do navio lentamente soltavam. Quanto mais pressão, mais e mais rebites pulavam, e um número crescente de placas começaram a soltar. Foi um efeito cascata. Isso explica por que o dano foi tão devastador. Porque em tão pouco tempo, 1/3 da estrutura do navio foi destruída e acabou com o navio para sempre. Como resultado, atualmente, há provas suficientes que apontam as causas do grande acidente no Titanic. Causa número 1, desenho falho, com comportas incompletas, sem detalhes da proa e poucos botes salva-vidas para o número de passageiros que levava. Causa número 2, pouca disciplina, oficiais e tripulação não estavam familiarizados com a capacidade do bote e nem conheciam os procedimentos de simulação. Foram descuidados quanto à segurança dos passageiros de terceira classe. Causa número 3, condições extraordinárias, com mar calmo, sem ondas que sinalizariam os icebergs, sem luar e temperatura muito baixa para a época do ano. Causa número 4, descuido. O navio movia-se a uma velocidade muito alta através de uma área com placas de gelo, e nenhum dos vigias tinha binóculos, o que poderia ter dado ao Titanic uns poucos segundos a mais no tempo de resposta.
O pensamento de que era um navio impossível de afundar amaldiçoou o Titanic, seu capitão e sua tripulação, e foi a maior causa do grande número de vítimas que fez. "85 anos se passaram, mas a lembrança do Titanic ainda continua a assombrar. Hoje, em ambos os lados do Atlântico, marcas silenciosas ainda lembram ao mundo o mais espetacular desastre marítimo de nossa época. Poucas comunidades sentiram um impacto tão profundamente quanto Southampton. Muitos da tripulação do Titanic moravam lá com suas famílias. Algumas das casas permaneceram intocadas devido ao horror do Titanic. No parque de Southampton, a cidade erigiu um monumento para todos os maquinistas a bordo do Titanic. Eles, como tantos outros homens, mulheres e crianças inocentes que estavam no navio, ficaram a bordo enquanto outras pessoas embarcavam nos botes. Os maquinistas submergiram com o Titanic para uma sepultura fria e solitária.